Olá, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Pode Contar. Você é dona da sua história. O intuito deste podcast, que é o nosso Pode Contar, é você resgatar toda a sua força, todo o valor que tem na sua história e que muitas vezes você esquece de tudo que você viveu. E a gente às vezes fica nesse lugar, ai meu Deus, como é que eu vou passar por esse desafio? E eu sempre falo, as respostas que você busca, elas estão na sua história, se você for lá atrás e revisitá-la com outro olhar, com aquele olhar de gratidão de tudo que você viveu, de gratidão e de aceitação. E hoje, quem vem dar, né, a honra de estar aqui no microfone do Pode Contar é a Cris Fernandes. Essa mulher aqui é maravilhosa, incrível, essa mulher é ensolarada. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação da Cris e, claro, depois ela vai se apresentar de uma forma mais profunda aqui durante o decorrer do nosso Pode Contar. Cris Fernandes, ela é fundadora da Lucro Liberta. Olha, coisa interessante. Empresa especializada em desenvolvimento empresarial e pessoal. Ela é casada, mãe de dois adolescentes, que é a Luísa, de 15 anos, e o Davi, de 12. Cris, minha querida, muito obrigada por você ter aceito aqui o convite, né, de participar aqui e vir contar a sua história também, né? Parabéns pela coragem de vir aqui. Às vezes eu convido as pessoas, ai, mas eu não tenho nada para contar, o que que eu vou falar lá no nosso Pode Contar? Então, o microfone aqui está aberto para você trazer toda essa informação, toda essa vivência maravilhosa da sua história. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada, Sol. Eu agradeço pela apresentação, pelos elogios, e é um prazer, né, poder estar aqui participando desse podcast e contar um pouquinho da minha história, né? Como você disse, tem gente que fala, nossa, mas será que eu tenho alguma coisa de interessante? Mas sempre vai ter alguém que vai se conectar com a sua história. Com Que certeza. ido ou pode estar vivendo algo parecido, e às vezes uma palavra, né, que você fala, uma frase, um depoimento já pode ajudar uma outra pessoa. Então a gente não pode ser egoísta a ponto de guardar as histórias só pra gente, não é mesmo? É, eu acredito muito nisso. Então, assim, a sua história que eu falo, né? Mesmo que a gente venha aqui, né, e reverbere em uma pessoa, essa uma pessoa ela vai reverberar para o mundo que ela vive, né? Para os familiares, Exato. para o marido, para os filhos, para a mãe, para o entorno dela. Ela sendo uma pessoa melhor, ela reverbera melhor nos filhos. Os filhos começam a ir melhor na escola e aquilo começa a ser igual aquela pedrinha que a gente joga no lago e aí aquilo começa a reverberar para o mundo inteiro. Então, é como você trouxe, a gente precisa aprender, né? Não nesse egoísmo de querer tudo só para nós, mas, nossa, eu tenho certeza que a minha história tem muito valor e ela pode contribuir com uma mulher. Se eu deixo, né, o meu aprendizado comigo, é o que eu falo, né? É um desserviço para a humanidade. Porque tenho certeza É. que você vai ter coisas aqui que vão ajudar ajudar mais ou menos, né? Que eu falo, eu gosto de usar a palavra, na verdade, contribuir. Contribuir com a vida de muitas mulheres. O que que você tem para nos contar aqui hoje, Cris? Bom, Sol, então, quando você me fez o convite, falou, olha, conta alguma parte da sua história, da vida, né, um recorte que você você se ancore nele, né, que é a parte da sua vida que te traz força, que você já consegue contar, porque às vezes tem história que a gente ainda não está pronto para contar, Sim, né? com certeza. Para que a gente já viveu, já ressignificou algumas coisas que aconteceram, já tirou os aprendizados, e aí que eu acho que é importante quando a gente já tirou os aprendizados para compartilhar, né? Com certeza. Então, e aí eu falei, bom, das histórias que eu vivi, a que mais, né, uma das que mais me marcaram tem a ver com a minha carreira hoje, né? Então, assim, a minha vida profissional começou de hoje, né, que eu empreendo, que eu tenho a minha própria empresa, começou com a maternidade. Então, assim como outras mulheres, eu comecei a empreender por necessidade, uma necessidade de ter flexibilidade de tempo. Eu queria muito poder estar presente a maior parte do tempo na criação dos meus filhos. Eu queria ser eu a pessoa que educasse os meus filhos. E para isso eu ia precisar abrir mão de uma carreira nos moldes, né, de CLT. Na época, né, que eu tive minha filha, isso há 15 anos, não existia o home office.
Inclusive, né, quando eu trabalhava de CLT, então eu trabalhei mais de 15 anos de CLT, e quando engravidei, minha filha nasceu, eu fiz uma proposta na empresa que eu trabalhava, eu cuidava do administrativo e financeiro da empresa, de eu trabalhar de casa. Na época estava começando a emissão de nota fiscal eletrônica, era bem no comecinho ainda. E eu falei, bom, eu já posso fazer isso de casa, vira 2 vezes por semana na Nessa época empresa. você trabalhava já com finanças, na área financeira. Trabalhava com administrativo e financeiro. Eu fazia tipo, tudo um pouco assim na empresa, né? Na parte administrativa, às vezes um pouquinho de RH. Eu sempre estive envolvida com administrativo e financeiro na maior parte do tempo. Às vezes atendimento ao cliente. Nessa empresa específica era administrativo e financeiro. Então, eu pedi, né, para que eu pudesse trabalhar remotamente. E aí aquilo, tipo, como assim trabalhar de casa? Isso Mas não se não existe. existe home office, né? Como é que assim eu posso trabalhar de casa? Enfim, né? E foi dito que não, e então eu fiz a opção de sair, né? Para ficar com a minha filha. E também porque eu morava longe, né? De familiares, meu marido viajava muito, então eu falei, eu não vou conseguir me entregar do jeito que eu gosto, nem mais na empresa, como eu gostava de fazer, e nem na maternidade. Eu vou ficar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E aí eu falei, não, então eu vou me entregar de fato para a maternidade. Quando eu resolvi voltar a trabalhar, já de outra maneira, foi quando eu recebi um convite para trabalhar remotamente com meu tio, que tinha uma empresa, e cuidar do financeiro da empresa. E a minha filha já tinha mais de um ano, eu resolvi colocá-la na escola por um período, né? Um período de 4 horas, mais ou menos. E ela adoeceu. Na primeira semana que ela ficou na escola, ela adoeceu. Apesar de eu achar. E todo mundo falava, isso é normal, acontece, a criança entra na escola, adoece e tal. Eu fiquei com ela um mês em casa, né? Falei, vamos fortalecer e volta para a escola. Ela voltou para a escola e adoeceu. E aí eu falei, ah, não, não vai dar, isso daí não vai dar Não certo, vai eu dar escolhi ficar certo. com ela, então eu vou ficar, sabe, né, dar uns passos para trás. E aí nesse tempo que eu estava com ela, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, gestão empresarial, eu já era formada em administração, né? Já atuava nessa área, mas eu comecei a estudar como que era servir para a empresa dos outros sem ser funcionária. E foi aí que eu comecei a prestar consultoria empresarial. Só Aí que foi quando assim, você montou a sua empresa. Já começou por na aí. verdade, nem comecei, nem montei minha empresa. Mas Eu você não comecei, trabalhava mais para alguém, você trabalhava por conta própria. não trabalhar, não voltei nunca mais para CLT, desde que minha filha nasceu, nunca mais. Apesar de dar aquele negócio, né? Às vezes a gente fala, ai, não sei, isso daqui, porque tem a estabilidade, porque tem férias, porque tem 13º, e tem aquela falsa estabilidade, previsibilidade. Mas eu me mantinha firme, eu falava, não. Aí eu pesava, né? O que que eu vou ganhar e o que que eu vou perder, né? Então fazia o tempo todo colocando isso na balança. E eu sempre achava que tinha mais a perder se eu voltasse para o mercado. E eu comecei a ajudar minhas amigas, assim, uma amiga que tinha um estúdio de pilates e ela entendia muito do que ela estava fazendo, mas ela não entendia sobre gestão empresarial. Ela não entendia como fazer o controle financeiro. Às vezes ela não nem sabia o preço, como precificar o serviço dela. E aí eu comecei a ajudar as amigas, assim, fazer a troca, né? Então fazia muita permuta na época, mas para mim isso era um treino de como aplicar o que eu aprendi, o que eu estava aprendendo, né, em outras empresas. E eu comecei a adorar aquilo, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa no sentido de negócios. Então eu sempre pensava, oh, nossa, isso daqui pode dar muito certo. Eu dava ideia para as amigas de negócio, nos negócios delas, sempre fui assim. E aí eu falava, gente, eu queria ser sócia de todas as empresas. Tem empresa de um monte de coisa. Eu não posso ter um monte. E aí, quando eu comecei a prestar consultoria, eu me sentia parte de um pouco de cada empresa. Eu falei, gente, esse negócio é incrível, eu não preciso ter todas essas empresas, mas eu posso fazer parte de várias empresas, né?
Enfim, o negócio foi crescendo até que uma empresa já maior, estruturada, me contratou de fato, né? Meu primeiro contrato. Aí E já como você, sempre como autônoma, não mais CLT. sempre como autônoma. E aí eu comecei eu falei, nossa, o negócio ficou sério, virou uma profissão, E não é que o né? negócio funciona, tipo assim, não é que isso aqui, não é que isso aqui dá certo. Exatamente. E aí depois eu recebi convite, eu fui procurar quem já trabalhava nessa área para eu me especializar mais. E aí eu tinha uma conhecida que já atuava nessa área e ela fez algumas perguntas para mim e ela falou: não, você não precisa de curso nenhum, você precisa ir para o mercado, né? E aí, na época, ela já tinha alguns clientes e me colocou para trabalhar junto com ela, atender alguns clientes, né? E eu fui conquistando outros clientes, o negócio foi crescendo, mas eu sempre tive um pezinho maior dentro do financeiro, porque as pessoas elas dão mais valor no sentido de eu vou contratar um profissional já na hora que o negócio, o dinheiro começa a faltar no caixa, né? Tipo E assim, né? era Na hora não trabalha com, vamos dizer assim, com uma prevenção. E eu te entendo, né? Porque como eu trabalho com essa questão de mentoria, né? De saúde mental, saúde corporal, as pessoas buscam quando já estão assim, né? Já lá, estão com processo de burnout, já estão cansadas, exaustas, já estão com crises de ansiedade. Aí, ah, meu Deus, socorro, só venha me socorrer aqui, já estou com uma questão até física. E a gente, então, é muito cultural em todas as áreas. Então, eu que trabalho com essa parte do desenvolvimento humano, né? Essa questão da saúde mental, saúde do corpo, você que trabalha com a saúde financeira. Então, você vê foi que é uma cultura nossa que a gente só vai quando realmente já está na dor. Na dor, exatamente. do emocional, na dor física, na dor do endividamento da empresa. Como é isso para você? Ah, então, aí eu comecei a sofrer, né? Porque aí eu comecei a pegar empresas que já não tinha mais como salvar, sabe? Tava na UTI, em estado terminal. E aquilo para mim, eu falava, meu Deus, e agora? Como que eu vou ajudar essa empresa? Então, eu comecei a entender que eu tinha que fazer um trabalho diferenciado no sentido de chegar nas empresas antes que ela chegasse nesse lugar, né? Então, às vezes tinha empresa que ela queria me contratar, mas já não tinha nem condição financeira de contratar o meu serviço. E aí eu comecei a procurar negócios, a me conectar com pessoas que estavam começando a abrir empresas, para que eu pudesse ajudá-las no processo de Desde o vamos, início, a fazer a exato, base. a gente vai começar daí. Porque, assim, muitos profissionais, eles querem abrir empresa, mas eles não aprenderam sobre isso nos cursos deles, né? Eu, não tô, ó, Institucional liberal. eu fiz vários cursos, fiz faculdade, minha faculdade nisso não é na área de desenvolvimento humano, mas nenhuma área que eu passei, nenhum curso fala sobre essa questão da gestão. Então você, né, todos os cursos que eu fiz, por exemplo, de terapia, nenhum fala, olha, você precisa a abrir, sei lá, que seja o seu consultório, a sua clínica, que seja o online, você precisa entender essa parte de finanças, de fluxo de caixa. Não, eu fui fazendo. Aí eu fui fazer. E, então a gente tem muito isso. Aí eu começo a abrir, como você trouxe, né? Então a grande maioria das mulheres vão por necessidade. Então eu começo a fazer, por exemplo, começo a fazer brigadeiro na minha casa. Aí o negócio começa a crescer, aí eu preciso contratar alguém, preciso comprar um fogão, né, mais industrial, preciso. E aí quando você vai olhar, como é que eu vou comprar se eu não tenho caixa? E aí a pessoa E fica naquele loop, trabalhando até de madrugada. ela entra no loop, e assim, no meu caso, que atendia muitas mães, ainda tinha um looping de, mas quem vai ficar com meu filho enquanto eu estiver trabalhando? Ah, então você põe numa escola, mas aí eu preciso pagar a escola, como é que eu pago a escola para poder trabalhar? Ou uma pessoa para cuidar, e ficar fica nesse looping mesmo, né? Então, eu comecei a tentar chegar nos negócios antes deles começarem a abrir. E aí eu encontrei a questão de trabalhar primeiro o CPF. Foi aí que eu fiz a minha primeira formação em coaching, porque eu falei assim, quem cuida da empresa, né, é uma pessoa, e essa pessoa precisa se desenvolver. A pessoa tá bem, né? Porque nós, né, que somos o CEO da empresa, se a gente não tá bem emocionalmente e nem fisicamente, como é que a gente vai comandar a nossa empresa?
É, porque às vezes a pessoa me contratava, ela queria que eu organizasse o financeiro, a entendesse, o financeiro nunca era a questão, né? Eu falava que eu entrava pela porta do financeiro, que era onde a doença aparecia, né? Então, tá doendo aqui porque não tem caixa. Mas no processo investigativo da consultoria, a gente descobre que não é ali, ali é só o resultado, né? E, E tem enfim, mais aí coisa por baixo, né? É só assim como a isso, sua área, né? A área financeira, né? Essa área da saúde mental, por exemplo, a gente sabe que é só a pontinha do iceberg, que tem muita coisa ali por baixo. exatamente. Mas é onde dói e é que as pessoas vão procurar ajuda, E aí né? as pessoas ficam nesse lugar do band-aid. Você percebe se isso também, né? Nas suas consultorias? Né? Eu percebo muito isso no meu trabalho. Eu tô com uma crise de ansiedade que eu tô já há 30, 40, 50 anos. Mas eu preciso resolver isso agora. Então você vai lá e É, coloca o band-aid. Tudo então, bem, o band-aid então, vai resolver. do Você financeiro, percebe isso também? Que algumas pessoas sim. querem só colocar um band-aid ao invés de olhar para a No caso ferida do de uma forma financeiro, o que que a geral? pessoa quer? Como é que eu consigo um empréstimo? Então, eu quero um empréstimo para pagar essas dívidas. E eu, tá, tudo bem, você vai conseguir o empréstimo, você vai lá pleitear o empréstimo, vai conseguir, você paga as dívidas, e aí? Você acha que a partir desse momento tudo vai ficar lindo na sua empresa? O financeiro vai rodar redondinho? A gente precisa arrumar a casa antes de colocar dinheiro, porque o dinheiro não é o problema na maioria das vezes, né? Enfim, aí que eu entendi que às vezes, enquanto eu estava ali prestando consultoria para a empresa, tudo fluía muito bem. Quando eu terminava o contrato, eu saía, o negócio debandava de novo. E eu falava, tem alguma coisa de errado aqui, né? Alguma coisa que eu não estou fazendo. E foi aí que eu entendi que eu precisava trabalhar com o dono do negócio, com o empresário, né? Trabalhar a parte de mentalidade, né? E foi quando eu fiz a formação em coach e comecei a juntar. Por isso que a minha empresa hoje é uma empresa de desenvolvimento empresarial e pessoal, porque eu cuido do CNPJ e do CPF. Eles não conseguem, a gente, enquanto tiver um CPF cuidando do CNPJ, né? Ele é que dá, ele que leva, né, o CNPJ para o progresso, né, ou para a falência. Exatamente. Então, e aí eu comecei a aplicar isso, eu comecei a ver muita diferença, né, em todos os atendimentos, na forma como atender. Depois eu comecei a atender financeiro pessoa física, porque aí eu entendi também que os donos da empresa é que estavam falindo a maioria dos negócios, porque retirada de dinheiro como se fosse um caixa eletrônico, É isso que eu ia te né? falar, né? Então, assim, né? Se eu não tenho educação financeira na minha vida pessoal, com certeza a minha cultura eu vou levar lá para a empresa. Exato. E desde que eu comecei a falar que era autônoma, né? Eu tinha um pouco essa cultura, então eu recebi, sei lá, 5 mil, 10 mil, opa, é tudo para mim. Vou gastar, vou comprar uma roupa nova, vou fazer isso, fazer aquilo. Porque a Depois que empresa eu. sou eu, então, porque quando é uma empresa ainda por cima, uma empresa que a pessoa todas as funções na empresa, ela se sente assim, tipo assim, e aí vem a primeira parte, a essencial, e que poucos fazem, é separar as finanças, pessoa física e pessoa jurídica. Então, às vezes é a mesma conta bancária, aí você entra na conta bancária da empresa, tá lá. Pagamento, né, da funcionária da casa, pagamento do aluguel da casa da Pagamento da escola pessoa. do filho, pagamento do cabeleireiro, da manicure. Exatamente. E para quem está te assistindo aqui, e tá nesse bololoi, tá começando, né? Não, ainda a minha conta é um banco só, né? Eu não sei, eu te retiro, eu ganho, sei lá, faturo 5 mil, 10 mil, aí eu arranco tudo, mesmo assim não dou conta do dinheiro. O que que você diria para essa pessoa que está começando, Cris? Então, que ela já tem que começar assim, né? Separar o que que é dinheiro da empresa e o que que é dinheiro da pessoa física. Então, ela precisa saber quanto que ela vai ter de salário, né? Então, Que o seria o dono, Prolabore, certo? exatamente, o dono da empresa que trabalha no negócio, ele tem retirada de prolabore. Então, quanto vai ser o salário? E precisa saber se esse negócio vai comportar pagar esse salário. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, eu preciso de um salário de 10 mil.
Mas a empresa que está começando, muitas vezes não consegue pagar um salário de 10 mil. Então, você precisa rever ou o seu negócio ou a sua necessidade, né? E às vezes empreender não é para todo mundo. E às vezes a pessoa precisa colocar, entender isso também. Bom, se eu tenho necessidade de um salário mais alto, porém esse negócio não vai poder me pagar imediatamente, eu vou fazer o quê? Aí eu sempre eu começo a falar para a pessoa recomendar que ela faça uma transição de carreira aos poucos, para entender, porque às vezes ela ainda está trabalhando, né? Às vezes ela larga tudo e acha que vai ter a mesma previsibilidade no Eu, negócio. essa fui eu. Mas, gente, né, quase 20 anos atrás, eu não tinha essa consciência. Mas aí, por Pois exemplo, eu tô na CLT e resolvo fazer a transição de carreira. E uma pessoa que tá em casa, por exemplo, tô em casa, eu tenho filho, eu tô fazendo brigadeiro, eu faço bolo, eu quero começar a vender. E esse dinheiro precisa entrar para eu pagar minhas contas. O que que você recomenda para essa pessoa, já que uma se recomendou fazer a transição e para quem já está em casa, tá tudo bagunçado, tudo junto e então, misturado? é começar a entender isso. Ah, mas eu ainda nem tenho CNPJ, eu não tenho uma empresa formal. Você não precisa nem ter, né? Porque aí isso é a outra parte, né? Entra na parte de contabilidade e tudo mais. Mas, de repente, você está aí fazendo bolo, brigadeiro, como você deu o exemplo, para vender no condomínio, mas você precisa começar. Eu falo, quem se estrutura, logo que começa, consegue crescer. Quem começa bagunçado dificilmente consegue crescer, né? Eita, Então, assim, nós. aí o que que acontece? A pessoa, Aí o buraco é ela mais embaixo, né? Porque aí eu tenho que voltar várias casas para ir começando lá de baixo, entender as minhas às vezes você começou necessidades. toda bagunçada, né? E aí você tá bagunçada ainda, porque você não consegue, sabe, quando você não sabe onde, que fio que eu preciso puxar para resolver essa situação? Né? Então, quando você já começa fazendo mas eu sou pequena, eu vendo só aqui, não importa. É a mentalidade. Começa com a mentalidade de quem um dia vai ter uma rede de distribuição de brigadeiros, por que não? Vai ser a Sim, fornecedora dos buffets de festa da cidade, né? A questão é que às vezes a pessoa não consegue enxergar lá na frente e os pedidos começam a aumentar. Por exemplo, a maioria das empresas que eu atendi, elas não tinham problema de venda. Tipo assim, eu não estou vendendo, não está entrando dinheiro na empresa. Pouquíssimas pessoas tinham esse problema. A maioria eu estou vendendo e não estou vendo a cor do dinheiro, né? E aí é que tá. Tá, se você tá vendendo, tá vendo a cor de dinheiro, a gente precisa entender o que que tá acontecendo. Às vezes é uma precificação errada, é uma compra que não foi planejada. Então, você vai comprar os insumos, vamos voltar ao exemplo do brigadeiro. Você precisa planejar onde que tá vendendo mais barato, né? O leite condensado, o chocolate, né? A marca que você quer usar. Se você comprar em maior quantidade, se você consegue preço. Ou você recebe a encomenda, vai lá na mercearia, né, do bairro, paga mais caro, e aí depois você não consegue ter margem de lucro, né? Então, assim, o ideal é que a pessoa tenha duas contas bancárias, mesmo se ela ainda não tiver CNPJ. Hoje em dia, a época que eu comecei a indicar isso, não existia, os bancos digitais, né? Não era tão Hoje a gente fácil. tem banco virtual que praticamente, né, tem taxas zero. Você vai lá, coloca o seu CPF, seus dados da sua casa, né, coloca lá o rosto lá, aproxima lá, tira a foto, abre uma E você conta. ter quatro, cinco contas em diferentes bancos Sim, digitais. antigamente não podia, né? Você tinha conta num banco, você não podia ter no outro, porque aí cruzava E quando eu informação. comecei, já era mais difícil. Porque, assim, uma conta PJ, por exemplo, era super caro a taxa de manutenção. Mas ainda assim, a pessoa conseguia ter uma conta poupança, por exemplo, que não pagava, né? E não tinha Pix, né? Não Então, hoje tinha está muito Pix. fácil. Então, hoje, o que que eu falo? Você tem uma conta que vai entrar, todo mundo que vai te pagar, o dinheiro vai entrar naquela conta, aquela é a conta da empresa. E se você vai tratar a conta da empresa como se você fosse funcionária. Ou seja, se você é funcionária de uma empresa, você não pode chegar na empresa toda hora e ir lá pegar o dinheiro do caixa, Se é certo? roubo, se é demitido por justa causa. Exato. Eu falei, então você tem que lidar com essa conta assim, como se alguém tivesse confiado nela a você e você só vai tirar o que foi combinado de salário.
né? E aí sim o negócio vai começar a crescer, aquela empresa enriquece e depois ela enriquece o CNPJ, o CPF, desculpa. A maioria das pessoas, elas querem primeiro enriquecer a pessoa física e aí ela vai sugando a empresa até a empresa não deixar de existir na maioria das vezes, É, o que você está né? trazendo, Cris, né, é muito importante, porque assim, depende, sei lá, sua empresa fatura, sei lá, 100 mil reais por mês. Nossa, daqui a pouco sua empresa vai faturar 1 milhão. Então eu, a Sol, já sou milionária, porque minha empresa lá, Vida Ensolarada, ela fatura 1 milhão. Não sou eu a milionária. Milionária é a minha empresa. Então é isso que eu acho que confunde muito a cabeça. Eu, um tempo atrás, eu achava que era tudo junto, misturado, como eu trouxe aqui para Não, você. eu gosto muito de dar, quando eu faço presencial, ou até no online mesmo, né? Mas é uma atividade que eu gosto muito de fazer, que é pedir para a pessoa escrever quanto que ela quer, né? Ganhar por mês, né? Quanto que é viável para você hoje, né? Quanto que você Como quer pessoa receber física. pessoa física, né? Mas aí, né? Eu só falo isso, não falo mais nada, e as pessoas empreendem, né? Aí ela fala, 10, 15, 20, 30, enfim, cada um coloca o seu valor. Aí eu falo, então tá bom. E quanto vai ter que faturar a sua empresa para você tirar esse valor? Aí a pessoa, como assim? Esse valor não é. Eu falei, não, você colocou o que você queria para o seu bolso. Então, mas é isso, não é o mesmo valor? Tipo assim, se eu quero 30 mil, precisa entrar 30 mil na empresa? Aí eu falo, então, sua empresa não tem despesa nenhuma, né? A sua empresa, você não precisa pagar um contador, você não paga impostos, Não paga você não internet, curso. o celular, a Exatamente, eu falei, você não luz. faz curso, você não compra ferramentas, nada. Aí a pessoa, eu falei, então, é um funil. Então, todo o dinheiro que entra, ele entra na boca do funil do CNPJ. Então, entrou lá 100 mil. Você, pessoa física, não cresce os olhos para os 100 mil, porque o que vai pingar na sua conta, pessoa física, é bem menos, né? Porque ela vai passar por um funil e muito dinheiro vai ficar no meio do caminho, porque você tem outras despesas, né? Inclusive, você precisa deixar parte do lucro na empresa para a empresa poder crescer. Porque aí você, eu preciso contratar alguém, mas você se organiza financeiramente para contratar alguém? Né? Não, mas aí eu quero tudo para mim, né? Não quero dividir o dinheiro com ninguém. E aí você consegue crescer se você não contratar, se você não dividir isso com outra pessoa, mas é dividir para crescer, para multiplicar, né? Então tem gente que também tem essa escassez. Não, se eu contratar alguém, vai ficar difícil, não vai sobrar para mim. Enfim, são várias camadas, mas quando a gente começa a trabalhar, né, o desenvolvimento da pessoa como pessoa e depois como gestora desse negócio, aí a gente começa a ver muita diferença e ver resultado. Como foi para você quando você iniciou fazer essa divisão? Claro que você já fez uma faculdade que te dá base nisso, que é administração. Mas como foi para você quando começou a empreender? Você já começou assim? Como foi seu desafio? Então, na verdade, eu comecei por muito tempo, eu empreendi sem ganhar nada. Por quê? Eu já quis, a primeira coisa é contratar uma pessoa para cuidar da minha filha, né, para me ajudar com a minha filha. Então, mesmo trabalhando remotamente, eu falava, e como não tinha dado certo a escola na época, é uma pessoa para me ajudar com os cuidados com ela e com a casa, né? Então, e aí não sobrava dinheiro para mim. Mas eu não estava. O que eu estava pensando era no seguinte: isso faz parte do investimento no meu negócio. Eu sempre via isso como um investimento no meu negócio, alguém para cuidar da minha casa, por exemplo. Hoje, meus filhos já estão mais velhos, eu não preciso de alguém para cuidar deles, nem para os cuidados da casa, que todo mundo faz um pouco e dá tudo certo. Mas eles já foram crianças, né? Eles já foram pequenos, já tinham algumas necessidades que eu não conseguia atendê-los, né? Estando trabalhando, atender as necessidades da casa, com comida na hora certa. Então, assim, hoje, por exemplo, né? Eu vejo que é uma coisa que eu faria tudo de novo, mesmo tendo ficado anos sem ver a cor do dinheiro.
mas eu via isso como um investimento no meu negócio. Ah, Cris, mas então você fazia isso porque você podia, porque, né, seu marido, né, tava provendo a casa. Tem gente que não tem essa Essa base, condição, né? tem essa condição. Aí vai precisar, é claro que valeu para mim, nas minhas condições, não vale para as condições de todo mundo. Mas tem gente que tem condições de fazer isso e mesmo assim opta por fazer diferente, né? E também tem os combinados, né? Eu me preparei, mesmo eu não tendo certeza se eu ia ou não largar a CLT, quando eu soube que eu fiquei grávida, todo o dinheiro eu guardava. Eu investia o dinheiro do meu salário. Eu falava, vamos já fingir que eu já não estou trabalhando. Então, eu também consegui, ter uma previsibilidade financeira por anos depois que ela nasceu, porque eu fiz isso, eu me preparei antes dela nascer também, né? Porque eu falei, existe a possibilidade sim de eu parar de trabalhar, então eu já quero ter uma reserva financeira, né? E é claro, depois a gente vai aprendendo, né? E aí chegou uma hora que eu falei, olha, não dá mais para. Tinha, às vezes não era viável financeiramente, eu tinha que pagar mais para trabalhar, né? E aí eu equilibrava, né? Porque equilibrava no sentido de harmonia, porque equilíbrio não existia, né? Mas, tipo, então agora eu vou atender menos porque a demanda deles ficou maior, Tá. né? Então eu escolhia às vezes que eu queria trabalhar mais ou menos, né? Mas sempre com essa previsibilidade, né? Tá. Entendendo que em alguns momentos eu precisava, a pessoa física, ficar com menos dinheiro, porque em algum tempo eu não ia me entregar tanto para o trabalho. Tá, então, vamos supor, né, tem alguém que nos assistindo que quer começar a empreender. Então, vamos supor que ela é mãe, assim como você, que quer começar a empreender. Independente, a gente não sabe qual é o ramo que a pessoa vai estar, né? Mas o que que você diria para quando eu vou começar a empreender? Tá? Vamos pegar esse exemplo que eu trouxe. Vamos supor que eu quero começar a vender bolo, brigadeiro, que eu sei fazer, quero começar a vender no condomínio, porque eu quero ficar mais perto dos meus filhos. A pessoa já vai começar ali estruturada, né? Depois a pessoa pode, claro, entrar em contato com você, você explica isso melhor. Quanto tempo ela fala, meu Deus do céu, eu vou ficar X anos sem tirar dinheiro para mim. Eu, meu CPF, não vou poder comprar nenhuma, não vou falar assim, né, coisa, não vou poder comprar nenhum batom, comprar uma calcinha nova. Quanto tempo mais ou menos você acredita que uma pessoa começa já estruturada? Claro que isso vai de negócio para negócio. Quanto tempo mais ou menos, Cris, uma empresa ganhar, começar a ganhar fôlego e a pessoa então, olha, agora eu posso então tirar um dinheiro para mim? Tem isso Olha, ou depende muito do ramo? E claro, da depende muito. pessoa, né? Tem muitas variáveis aí, mas a primeira coisa que eu sempre falo é: você precisa, a sua empresa precisa te dar dinheiro imediatamente? Caso a resposta seja sim, tipo, no mês que vem eu já preciso de dinheiro, eu falo, vai para a CLT. Vai para a CLT e aos poucos você monta o seu negócio. Porque se você Para já se organizar. exatamente. Porque aí você tem o seu salário mensal e aos poucos você vai crescendo o seu negócio e faz a transição. Por quê? Porque é imprevisível um negócio. Então, não é porque eu falei aqui no condomínio que a partir de amanhã eu estou vendendo brigadeiro que eu vou conseguir vender o suficiente para me trazer a renda que eu preciso. E outra coisa, tem muita gente que resolve empreender para ficar mais perto dos filhos e às vezes é onde a pessoa fica mais tempo longe. Por quê? Porque às vezes ela trabalha no final de semana. Empreender não tem hora, não tem feriado, né? Então, Não tem principalmente. sábado, não tem domingo. Não tem 30 dias de férias. Você não Exatamente. Então, tem às vezes décimo a pessoa fala assim: terceiro, não tem fundo de não, porque eu quero. garantia. Tem a ilusão de empreender porque eu quero ser dona do meu tempo. Aí, mãe principalmente, né? Mãe, você não é dona mais do seu tempo, já coloca isso na tua cabeça, né? Não é. E aí você fala, e aí eu faço enquanto eles dormem, mas você também cansa. E aí quando Tá eles acordam, dormindo. você tá cansada, Irritada. você tá sem paciência. Então eu passei por todo esse processo de querer entregar e às vezes o filho adoecer, de contratar uma pessoa para ir para minha casa, para eu atender um cliente. No começo eu atendia muito
é presencialmente, porque eu sempre gostei de ir na empresa, ficar, ter contato com os funcionários, enfim, né? E aí, você tá Isso, falando você tem uma, vamos supor que você tem uma pessoa que vai te ajudar a cuidar dos filhos. Hoje tem um cliente que eu preciso aqui, né, que eu moro em São Paulo, vou atravessar da Zona Norte para a Zona Sul. Naquele dia, minha funcionária falta. exatamente. Aconteceu isso comigo diversas vezes. Aí era uma Aí o filho frustração. dela, por exemplo, porque ela tem filha, e o filho dela ficou doente, eu preciso levar o filho dela no médico. Olha só a cadeia que a gente acha. Às vezes, né, eu tô aqui, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair para ir ao supermercado, eu preciso fazer uma compra rápida, vou ali no shopping, eu vou. Mas eu sei que aquele tempo que eu fui, eu vou colocar ele depois. Então a gente acha, empreender, Sim, eu vou no cinema à tarde. Beleza, você pode ir no cinema à tarde, mas exatamente. depois vai ter que compensar isso no sábado, no domingo, no feriado, às 10 horas da noite. Nem ontem eu tava fazendo umas entregas e ontem eu desliguei meu computador e eu olhei era 10h30. E eu sou a pessoa que eu durmo 9h30. Olha Porque só. é o quê? Eu vou sair de férias o mês que vem e eu preciso deixar tudo organizado. É Então é isso uma mesmo. ilusão. Então agora as coisas vão Assim, andar por si só. Vou apertar um botão e o robozinho faz tudo. quando nós estamos trabalhando na empresa de outra pessoa, na maioria das vezes, né, a gente volta, né, termina o expediente e o problema fica lá, né? Ele não vem com você, na maior parte das vezes, né? Não é você o responsável por resolver aquilo imediatamente. Por exemplo, a empresa está com dificuldade financeira, a que você trabalha. E eles não sabem se vão conseguir pagar o salário dos funcionários ou os fornecedores ali na próxima semana. Você não vem para casa com esse pepino, entende? Os donos da empresa não vão dormir pensando numa alternativa para aquilo. Você não. No dia seguinte você vai, no máximo, você vai ficar com a preocupação de será que eu vou conseguir manter o emprego já que eles estão com essa dificuldade financeira? Agora, quando você é o dono do negócio, todas as áreas são responsabilidade sua quando você começa, né? Então, assim, o funcionário que falta, o fornecedor que não entrega, o pagamento, né? Então, a gente vendas, marketing financeiro, atendimento ao cliente, o produtor, o Tudo, atendente, né? pós-venda, tudo, Tudo, tudo. né? O jurídico. Logística, tudo, tudo, tudo. Então, é, eu acho, assim, empreender é maravilhoso. Eu amo, né, o empreendedorismo. Já criei grupos de empreendedores, porque eu acho que às vezes é muito solitário. Quando eu Muito. criei a primeira roda de empreendedores foi em 2018. A gente se reunia presencialmente uma vez por mês e fazia uma roda de conversa, porque eu falava assim, eu comecei a perceber que todos tinham as mesmas dores, dores muito parecidas, mas ele achava que era só com ele, que a grama do vizinho era mais verdinha, e com o vizinho aquilo não acontecia. E aí eu coloquei os vizinhos para se falarem, né? E entender, olha, nossa, isso acontece no meu negócio também. Nossa, mas que coisa. Mas o meu já aconteceu e eu resolvi dessa forma. Então criou-se uma rede que podia ajudar mutuamente, né? Então, assim, uma coisa que eu falo que é de extrema importância para quem está começando a empreender ou já empreende há muito tempo. Tem uma rede de pessoas para que você possa conversar. Às vezes você não tem esse apoio em casa. E às vezes A você maioria quer, das vezes não tem o apoio em casa. A grande é, maioria, às nós vezes você quer que mulheres o não filho se temos. resolva, ou quer que a sua mãe. E, gente, não. Vá procurar quem está falando a mesma língua que você. Sua mãe é sua mãe, ela não é, a não ser que a sua mãe seja empresária. E aí, né, Cris, a gente hoje, né, diferente de quando eu comecei há 15, mais de 15 anos atrás, não existia internet ainda com essa facilidade. Então, o que que eu fazia? Então, tem muitas empresas assim, né? Tinha muitas rodas de empresários que eu ia. O Sebrae tem muito curso gratuito hoje, né? Tem as empresas, né? Tem algumas redes de banco que tem um site que é especialista para mulheres empreendedoras. Então, hoje tem muito mais acesso à informação do que há 15, 20 anos atrás. E gratuitas. Exatamente. E assim, é aquele negócio, eu sou da seguinte opinião, ó, só. Não tem. Cria. Eu era dessas. Eu queria tanto participar de um grupo de empresários que fizesse isso, que fizesse aquilo. Aí, não. Você conhece alguém? Não, não conheço. Não tem. Só tem assim, é assado que funciona.
E eu, então tá, vou criar. E criava um do Criaria. zero, entende? Porque assim, o empreendedor, ele é uma pessoa que resolve, ponto. Então não tem esse negócio de um empreendedor ficar ali chocando um problema. Não, o problema foi feito para o Nossa, vai empreendedor, crescer. É, né? nossa, vai crescer. Exatamente. Então, assim, se você é empreendedor de fato, né? Porque uma coisa é você ter um negócio, outra coisa é você ser empresário e outra coisa é você ser empreendedor, né? Que é uma coisa também que as pessoas se confundem toda e Confundem acham que muito. todo mundo que tem uma empresa é empreendedor e nem sempre, É, né? Tem um monte de gente que compra franquia, por exemplo. Porque falar, já vem tudo pronto, eu não preciso, né, me envolver, porque eles já falam tudo que tem para fazer. Porque essa pessoa não quer empreender, ela quer ter uma empresa, né? Mas ela não quer ser resolvedora, né? já vem E tudo pronto. aí ela entra numa furada, né? Porque já tem de vários clientes assim também. Ah, porque a franquia falou que ia entregar isso, que ia entregar aquilo. Eu falei, você comprou uma empresa, você precisa ser o dono do negócio. Precisa tocar, não é a franquia. Agora a responsabilidade é sua. É, Então tem muita gente que se ilude com franquia nesse sentido também. E eu acho que assim, os mais assim são os profissionais liberais que realmente é um dentista, é um advogado, uma nutricionista, um fisioterapeuta, que eles estudaram muito bem para a área deles, não foram preparados para gestão, mas é assim que eles trabalham com clientes, eles precisam ter um financeiro e. E aí, são esses tipos de empresa que a minha empresa mais ajuda, mais contribui, né? Que tá. são pessoas que também não querem aprender sobre isso, porque ela fala, se eu ficar aprendendo como gerir uma clínica, eu vou sair da minha função que eu gosto de fazer, É, né? exatamente. E para a gente ir caminhando aqui para o final, como o papo estende, né? Precisa vir fazer a parte 2, né? É, De tudo isso que você aprendeu, né? De todos esses anos, né? Da sua experiência profissional, o que que você diria para quem, olha, eu quero começar a empreender, quero começar do zero. Qual é a primeira, vamos dizer, habilidade, qual é o primeiro passo que a pessoa precisa fazer? Além, claro, né? De procurar você depois. bom, é assim, eu acho que principalmente se a gente estiver falando com um público como eu fui no passado, que é mãe, que quer começar a empreender por essa necessidade de ficar mais tempo com os filhos, é ter uma agenda, né? Fazer um planejamento. Não dá para fazer só a hora que dá, porque é um negócio também. Eu falo que o negócio também é como um filho, né? Ele tem as necessidades, vai ter época que para ele crescer saudável, você vai precisar dar mais atenção, né? Então você precisa colocar isso na conta, né? Se você quer ter um negócio. E se não é mais o caso de uma pessoa que está ali abrindo só por conta de ficar mais tempo com os filhos e tudo mais, ela aprender sobre gestão, né? Aprender o que é ter uma empresa de fato, né? Não é simplesmente é, eu vou abrir um negócio e pronto, porque eu tenho dinheiro, porque alguém me emprestou, é só ter 100, 200, 500 mil que eu abro um negócio. Você, da mesma facilidade que você vai abrir, você vai fechar, infelizmente, se você não aprender gestão. Isso que você trouxe é uma consciência muito importante, o Cris, porque muitas pessoas acham, né, que é fácil, eu vou abrir um café, um ponto, lá, um quiosque, né? Aqui em São Paulo tem muito quiosque dentro de um shopping. E aí tem toda uma questão por trás. Você tem uma logística, você tem que lidar com funcionário no domingo, você abre o funcionário nem te dá Você- satisfação, Eu, você vai ter que ir eu lá já atender, por exemplo. Então, são vários prós e contras de você ter um negócio. E aí a gente fala, né, você precisa aprender qual o desafio que você quer enfrentar, o desafio da CLT ou o desafio de empreender e ter uma empresa. Exatamente. Eu já atendi pessoas só que ela me contratou para ver se era viável comprar um tipo de negócio, abrir um negócio e tudo mais. E eu começo a fazer algumas perguntas para a pessoa e na hora, assim, 2 horas depois, o que era um sonho, ela desiste. Porque eu falo assim, não é que eu destruo o sonho, mas eu instalo a pessoa na realidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa falou: Olha, estão vendendo um café para mim. Eu lembrei disso por causa.
porque você citou o café. Estão me oferecendo um café para eu comprar e vão facilitar e tudo mais. Eu falei, primeira coisa, peça para ver os números desse negócio. Há quanto tempo esse negócio está aberto? A pessoa não queria abrir os números para ela. E eu falei, já é um ponto de alerta, né? E eu falei, quanto que você tem de caixa? Não, eu não tenho nada. É que a pessoa falou que e conforme eu for trabalhando e fazendo o dinheiro, eu vou pagando ela. Aí eu falei, ah, tá bom, então você precisa de equipamento. Vamos supor que você começou, se a pessoa te vendeu nessas condições, de que no próximo mês, com o faturamento que você fizer no próximo mês, você começa a pagá-lo. Aí acontece que um freezer queima, onde você guarda lá os congelados. Com que dinheiro você vai mandar arrumar ele? Aí a pessoa, tipo, não, eu não tenho nada, eu não tenho real, eu não tenho crédito, eu só tenho o tempo para trabalhar. Falei, então vai arrumar um emprego numa cafeteria? Entende como funciona o negócio? Vê os perrengues que o dono do negócio está passando, aí depois, nem que seja para você trabalhar só 6 meses, aí depois você pensa se você vai querer ter a sua cafeteria mesmo. Então, assim, nesses questionamentos, muita gente começou a desistir de ter negócio porque entendeu que não era para ela. Então, assim, antes até dela passar pela frustração de abrir e fechar o negócio, ela nem abre. Né? Então, porque algumas perguntas, porque às vezes a gente brilha os olhos, ai, meu sonho é ter uma cafeteria, não sei o quê, e aí depois não fazer o sonho virar um pesadelo, né? Exatamente. Então, essa consciência que você está trazendo aqui para todas nós é muito importante. Cris, eu quero que você deixe aqui, né? De qualquer forma, vai cair no descritivo do vídeo, os seus contatos, se alguém quiser saber mais sobre essa gestão de negócio, que eu acho que é muito importante, né, para nós mulheres, né? A mulher é aqui, né, tem dados estatísticos aqui, acho que, acho não, né, do IBGE, que fala que a maior quantidade de empreendedores que tem no Brasil são mulheres, que por conta da maternidade de ficar mais perto dos filhos, por necessidades, a grande maioria são por necessidades. Então, eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, se alguém quiser saber mais, como é que eu começo uma empresa assim? Já que eu vou começar, vamos lá, né? Pegar papel, caneta, né? Fazer conta de padaria, né? Pegar, vamos anotar quanto que eu tenho, né? Então, deixa seu contato aqui, se alguém quiser mais sobre seu trabalho, saber mais profundamente, Cris. Tá. Então, meu Instagram é @acristianeF, né? O meu WhatsApp é o DDD 12 991494885. Eu estou à disposição para quem quiser me mandar mensagem ou um direct no Instagram para conversar um pouquinho. Me conta um pouquinho como que está o momento do seu negócio e no que eu puder contribuir, eu vou fazer com muito prazer. Ah, Porque tenho essa é uma certeza. coisa que brilha meus olhos. Eu gosto muito, é aquele negócio que você faria até de graça, sabe? Uhum. Porque é como você falou, hoje muitas mães, muitas mulheres sustentam lares, né, no Brasil, só que nós não fomos ensinadas a lidar com dinheiro. O dinheiro é uma conta bancária, é uma coisa muito nova na mão da mulher. Exatamente. Então, Cris, olha, muito obrigada por você ter vindo aqui, trazer um pouco da sua história, né, desse início do seu empreendedorismo. Obrigada por você compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, que eu sei que você tem um conhecimento muito maior do que isso, essa Cris, essa mulher maravilhosa, essa mulher ensolarada, que nos deu hoje o privilégio e a honra de ver contar a história dela aqui no microfone do Pode Contar. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço, Sol. Fico à disposição, viu, para você e para o seu público. Ah, então, obrigada para você que esteve aqui com a gente, acompanhando o Pode Contar no dia de hoje. Beijo para vocês e até o nosso próximo Pode Contar. Tchau, tchau.